Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia para você. Bom dia, povo abençoado. Que a paz do Senhor Jesus, essa que excede todo entendimento humano, esteja sobre as nossas vidas nesse dia chamado hoje, quarta-feira. Em gratidão ao Senhor por mais essa oportunidade. Nós deitamos, dormimos, acordamos, já estamos de pé, já estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, o nosso pãozinho diário. Que hoje o Espírito Santo seja o nosso condutor em tudo que nós vamos fazer. Amém? Vamos meditarmos na palavra do Senhor. Nosso pãozinho diário está no livro de 1 Samuel, capítulo 24, os versículos do 1 ao 7, que vai nos falar sobre Davi que corta o manto de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhes dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todos o Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens até sobre os cumes da penha das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estavam uma caverna e entrou nela Saul para aliviar o ventre. E Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e lhes farás como bem parecer aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Louvado seja Deus. Então aqui eu fico imaginando, na minha imaginação. Será que se fosse você que está aí ouvindo esta palavra, Deus te desse essa oportunidade de estar cara a cara, ver aquela pessoa que te fez tanto mal, te perseguiu, e estava perseguindo. Ele estava ali porque ele ouviu falar que Davi estaria naquela região com os seus homens, porque eles começaram a trabalhar juntos. Eles eram parceiros de trabalho. Saul tinha convidado Davi para trabalhar juntamente com ele, nas guerras que eles faziam guerras, e nessas guerras tinha muitas matanças. Como Davi já era acostumado a lutar com ursos e leões, ele cresceu o olho na habilidade que Davi tinha e convidou, mas ele queria o mérito para ele. Ele queria que Davi fizesse, mas que o mérito viesse para ele. Quando o pessoal começaram a reconhecer Davi como o matador, diz que as mulheres começavam a cantar entre eles: Davi, Saul matou 1.000, Davi matou 10 milhares. Então ele se enfureceu, entrou nele a inveja, entrou nele a ira, entrou nele tudo quanto foi de sentimento ruim, a ponto de começar a perseguir Davi. E agora, de amigos, de parceiros de trabalho, passou a ser inimigo dele, Entrou na vida de Saul um espírito terrível,
né? A ponto de perseguir, de querer tirar a vida de Davi. E quando ele percebeu, ele ouviu falar, né? Ele voltava, né? De perseguir os filisteus, porque ele vivia perseguindo os filisteus. Tanto que ele matou muitos filisteus. Ele agora ouviu falar que Davi estaria ali, né? No deserto de Engedi. Ele, vamos lá, pegou a tropa dele e foi perseguir, né? Procurar um meio de encontrar. Mas aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, né? Como fala o Salmos 91, ele está debaixo do abrigo de Deus. O inimigo não acha, o inimigo não toca. Louvado seja Deus. E Davi, ele estava debaixo desse esconderijo. Ele estava guardado por Deus. Saul não conseguiu ver ele. Quando Saul estava perto de Davi, Deus dava estratégia para Davi fugir, se escondia nas cavernas. E Davi, quando ele se via sem força, desanimado, ele corria ali na presença, entrava na presença de Deus e começava a clamar ao Senhor por ajuda. E o Senhor escondia ele. O Senhor livrava ele todo o tempo da mão de Saul e de seus homens. Porque Saul ele não iria sozinho. Ele nunca ia sozinho. Porque ele sabia, ele conhecia o adversário dele. Ele sabia que ele era acostumado a lutar com ursos e leões. E ele ia ganhar a guerra se ele fosse lutar só com Davi. Eles dois sozinhos, Davi ia ganhar. Mas ele pegava os homens dele. Como Davi também já tinha os deles, né? E ali foi que houve esse encontro. Quando ele entrou Davi entrou ali, Saul entrou, eles já estavam ali naquela caverna, né? Porque tinha muitas cavernas e eles entravam para descansar, né? Se refrescar. E ali aconteceu deles ver, né? Teve os homens que estavam com Davi, viu Saul. E ele disse para Davi, olha quem está aqui, Saul. E ele, só para mostrar para ele que ele não era igual a ele, ele chegou e cortou um pedaço do manto, mas pediu os homens que não fizessem nada. E longe dele tocar no ungido de Deus. Porque se Davi era filho de Deus, Saul também. E Deus, ele não gostava dos erros de Saul, nem dos pecados de Davi, mas ele ama os dois, ele amava os dois. Aleluia. E Davi tinha esse reconhecimento de que Deus, né, tinha ungido Saul também, como ungiu ele a rei. Louvado seja Deus. Mas nós, a primeira oportunidade que a gente tem, às vezes a gente quer se vingar, mas a vingança a Deus pertence. Não sei qual é a luta, qual é a perseguição que você está enfrentando, mas se apegue nesta palavra hoje. Diz 1 Samuel 24, que a guerra não é tua, essa guerra é de Deus. E a vingança também não é tua, não é minha. A vingança a Deus pertence. E quando Deus se vinga, Ele faz a justiça exatamente no lugar certo, com a pessoa certa, né? Tem uma ilustração hoje que fala assim, será um sinal, né? Lá no Salmos 40, versículo 8, Davi falou assim, tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Aleluia. A oferta parecia boa e era exatamente o que Pedro precisava. Ele era o único responsável pela renda da sua jovem família. E depois de ter sido dispensado, orou desesperado por um emprego. Com certeza, esta é a resposta de Deus para as suas orações, sugeriram seus amigos. Mas quando Pedro leu sobre o possível empregador, ele se sentiu desconfortável. A empresa investia em negócio suspeito e havia sido denunciada
por corrupção. Por fim, Pedro rejeitou a oferta com muito pesar e me disse: acredito que Deus quer que eu faça a coisa certa. Só preciso que Ele proverá. Então, aqui está um homem desempregado, mas ele foi orar a Deus. E no momento que ele estava orando a Deus, surgiu essa porta de trabalho. Assim como Deus, ele colocou Saul na frente de Davi, e Davi tinha a oportunidade ali de matar Saul, porque Deus deu a oportunidade para ele fazer o que ele quisesse. Ele então poderia pegar essa oportunidade e dizer: eu vou matar. Como essa oportunidade que Pedro recebeu ao orar. Ele recebeu essa oportunidade de emprego. Mas quando ele foi investigar sobre o empregador tinha uma empresa que estava, O amigo de Pedro falou assim: eita, acredito que essa é a oportunidade. Essa porta de emprego que foi Deus que abriu. E quando ele foi, havia uma denúncia por corrupção daquela empresa. O empregador era corrupto. E ele disse: eu não vou para esse trabalho. E Deus vai prover na minha vida. Porque ele queria fazer a coisa certa. Será que nós também não pegamos as oportunidades e falamos: mas eu vou porque eu estou precisando. Eu vou fazer parte, eu só não vou roubar, mas eu vou trabalhar ali. Mas quando nós usamos a nossa fé em Deus, nós não entramos em coisas erradas e nem participamos. Pedro lembrou-se do momento em que Davi encontrou com Saul numa caverna. Parecia que ele havia recebido a oportunidade perfeita para matar seu perseguidor. Mas Davi resistiu: que o Senhor me livre de atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Davi foi cauteloso e capaz de distinguir que a sua própria interpretação dos fatos era diferente da ordem de Deus, para obedecer às suas instruções e fazer a coisa certa, Deus mandou fazer a coisa certa, não foi a coisa errada. Em vez de sempre procurarmos por sinais em certas situações, busquemos em Deus e em sua verdade a sabedoria e orientação para discernir o que se apresenta a nós. Ele nos ajudará a fazer o que é certo aos seus olhos. Aleluia. O que pode ajudá-lo a discernir entre a sua interpretação particular e a vontade de Deus para a sua vida? Quem pode lhe dar conselhos sábios? Busque conselhos sábios. Oremos. Deus nos dê sabedoria para discernirmos as opções diante de nós e fé para seguir em teus caminhos. É o que eu te peço nesta manhã. Em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor nos ajude a discernir o que é certo, o que vem de ti e o que é errado e que não vem de ti. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e nos dê um dia de bênção, um dia de vitória para todos nós.